E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma análise explicativa da Ford College. Olha só, na nossa lição anterior a gente mergulhou fundo em Performance Trade-offs and Runtime Constraints, lembram? Vimos exatamente como essas restrições de tempo de execução afetam o que dá ou não para fazer dentro de uma transação. Mas pensa comigo, para entender de verdade como esses limites funcionam na prática, a gente precisa olhar para a base de tudo, onde a mágica realmente acontece, o palco principal, o estado em si. Então, nosso papo de hoje é justamente uma visão geral dos modelos de estado na EVM e na SVM. Bora lá? Certo, vamos direto ao ponto. Aqui está o nosso mapa de hoje. Primeiro vamos definir o que é estado, depois a gente passa pelo modelo da EVM, seguido pelo modelo C-Level da Solana. Aí vamos usar uma metáfora bem legal de gavetas versus armários, ver como isso fica na prática com uma transferência de tokens e fechar com aquelas nossas regrinhas práticas de ouro. Começando com a nossa primeira sessão, o que é estado, a fundação conceitual. Gente, essa é sem dúvida a base de qualquer projeto em blockchain. Antes mesmo da gente falar de otimização de taxa ou execução paralela, a gente tem que entender esse substrato. Dá uma olhada nessa divisão na tela. De um lado, a gente tem o estado persistente. Pensa nele como o registro oficial da rede, sabe? É a informação que sobrevive aos commits, ou seja, a versão final que fica gravada na blockchain para sempre quando um bloco fecha. Do outro lado, temos o estado efêmero. Esses são aqueles dados transitórios que estão sendo usados bem na hora da execução, tipo as variáveis locais, os registradores, aquela memória de processamento momentâneo. A grande sacada arquitetônica aqui é o estado efêmero simplesmente some no ar assim que o programa termina ou dá algum erro. O estado persistente é o único que de fato muda quando a transação dá certo. Ter essa linha divisória bem clara na cabeça é essencial, viu? Beleza, vamos avançar e ver como isso se aplica no mundo real. Seção 2, o modelo EVM, o estado endereçado por entidade. Quando a gente olha para o ecossistema do Ethereum, a EVM tem umas características bem marcantes. Lá, os dados ficam guardados em contas, e cada conta tem o seu próprio endereço específico. E os contratos inteligentes? Bom, eles têm o próprio espaço de armazenamento, que é super estruturado, tipo rigorosamente dividido em compartimentos, ou slots de exatos 32 bytes. No fim das contas, tudo isso vai se juntar em uma estrutura gigantesca e global, que é a raiz do tri de estado Merkle-Patricia. Trocando em miúdos, a rede inteira depende de um mapa global indexado por essas contas. Isso é ótimo, porque centraliza as regras e deixa tudo padronizado. Mas tem um custo, né? Atualizar qualquer pedacinho de dado força uma atualização nessa raiz global inteira, e isso acaba virando um gargalo enorme quando a rede precisa lidar com muitas atualizações simultâneas. Agora vamos virar a chave. Seção 3. O modelo C-Level. O estado gerenciado por programa. Lá do lado da Solana, o modelo C-Level joga o jogo de um jeito totalmente diferente. Eles simplesmente abriram mão de ter uma única árvore global para o estado. Ao invés disso, o estado persistente fica organizado em contas discretas. Imagina que elas são como pequenos blocos de dados crus, uns blobs, totalmente independentes. E quem decide o que esses dados significam, o formato deles e quem é o dono, não é a máquina virtual, mas sim o próprio programa que interage com eles. E aqui está o pulo do gato para ter aquela performance absurda. As entradas explícitas. Todo programa lá é obrigado a declarar antes quais contas vai ler ou alterar logo no início da transação. O sistema já bate o olho e pensa, ok, já sei exatamente quem vai mexer onde, e isso, meus amigos, é o que permite processar um monte de coisas em paralelo. Para deixar tudo isso bem visual, vamos para a seção 4, gavetas versus armários, construindo o nosso modelo mental. Essa metáfora ilustra brilhantemente a diferença fundamental entre as duas. Pensa na EVM como um único arquivo de aço, super seguro, bem no meio de um escritório central. Cada contrato inteligente é apenas uma gaveta trancada, e dentro dessa gaveta tem várias pastinhas e compartimentos numerados. Se um processo precisa alterar um dado, o funcionário tem que ir lá, abrir aquela gaveta específica e fazer a atualização. É organizado? Com certeza. Mas imagina se muitas pessoas precisarem mexer na mesma gaveta na mesma hora. Fila na certa. Já a SVM da Solana seria o exato oposto. É como um vestiário gigante, um salão super espaçoso cheio de armários completamente independentes. Os programas são gerentes externos que já chegam com as chaves exatas de meia dúzia de armários que eles precisam acessar. Ou seja, inúmeros gerentes podem abrir e fechar os armários deles ao mesmo tempo, no mesmo salão, sem nunca baterem cabeça. Dando uma olhada nessa matriz de comparação aqui na tela, a gente consolida isso perfeitamente. No sistema de gavetas da IVM, as regras são muito simples, o que garante uma compatibilidade enorme, já que a semântica está presa àqueles compartimentos rígidos de 32 bytes dentro do contrato. O preço que se paga pela centralização, a execução simultânea é muito limitada, acaba rodando de forma linear.
Por outro lado, na SVM, com o modelo C-Level e seus armários espalhados, a gente consegue uma taxa de transferência paralela simplesmente extraordinária, desde que os gerentes de cada programa saibam antecipadamente quais armários vão acessar. Mas vamos sair da teoria. Seção 5. Transferência de tokens. Um exemplo prático. Nada melhor que um exemplo prático do dia a dia da Web3 para fixar o conceito. Imagina uma transferência simples de tokens na EVM. É praticamente uma fila indiana. A máquina acessa o contrato daquele token, vai lá no compartimento designado para o remetente e para o destinatário, lê o saldo dos dois, faz a continha e anota o novo valor por cima. E aí, para fechar com chave de ouro, ocorre aquela etapa custosa de atualizar a raiz de todo o estado global da rede. O risco crítico dessa abordagem, quando a gente pensa em escala, é o famoso hotspot. Imagina se rola um hype e todo mundo quer transferir a mesma moeda na mesma hora. Todas essas ações vão enfileirar e tentar passar pela porta do mesmo contrato, gerando um engarrafamento que joga os custos nas alturas. Já no fluxo do C-Level, repara como o gargalo praticamente some. Lembra daquela história de avisar antes? Então quem assina a transação já fornece antecipadamente as chaves explícitas do remetente e do destinatário, que são contas totalmente isoladas, blobs independentes. O programa do token faz a leitura e a desserialização de cada conta separadamente. Como o sistema da rede já está com as chaves em mãos desde o início, ele consegue garantir o processamento de milhares de transferências diferentes de forma absolutamente paralela e simultânea. A gravação acontece ao mesmo tempo, sem bloqueios, resolvendo de vez aquele problema de enfileiramento em uma raiz global. Chegando na nossa reta final. Seção 6. Conclusões e regras práticas. Nosso resumo da arquitetura. Então, o ponto crucial de tudo isso é o seguinte: a gente precisa tirar regrinhas práticas dessa sopa de letrinhas para quem está de fato construindo aplicações. Regra número 1. Estruture seus dados quentes de forma inteligente. Isso significa distribuir a informação para evitar engarrafamentos. Na EVM exige um gerenciamento impecável do espaço, já na Solana significa espalhar os dados em múltiplas contas discretas. Regra número 2. Vai programar no C-Level da SVM? Você precisa, obrigatoriamente, declarar as contas de forma explícita na entrada da transação. Sem isso, a mágica do paralelismo simplesmente se perde. E por fim, a regra estrutural de ouro, número 3, que vale para os dois mundos. Mantenha um isolamento estrito entre o que é o dado final persistente, que vai ficar gravado na blockchain para sempre, e o que é só estado efêmero e volátil de cálculo. Isso vai salvar a sua aplicação de falhas severas de segurança se uma transação der erro pelo caminho. E para não deixar o cérebro esfriar, a gente viu os modelos de execução isolados e a importância do estado durável. Mas tem uma pulga atrás da orelha aqui. O processo até lá esconde complexidades ainda maiores. A pergunta que fica martelando é exatamente esta: como essas leituras discretas se transformam em mudanças de estado confirmadas, todas de uma vez, de forma atômica? Ou melhor, como o sistema garante que a operação não vai simplesmente quebrar pela metade durante uma queda na rede? Bom, e essa vai ser exatamente a peça-chave da nossa próxima análise explicativa sobre transições de estado e semântica de execução. Em nome de toda a equipe acadêmica da Ford College, um grande e sonoro muito obrigado por acompanharem a nossa lição de hoje até o fim. Eu convido todos vocês a darem um pulo no nosso portal ford.college. Lá tem muito mais conteúdo aprofundado para você explorar tudo sobre infraestrutura e inovação na Web3. Estudar de forma inteligente é sempre o melhor caminho, né? Bons estudos para todo mundo e até a nossa próxima análise explicativa.